tenham mais empatia com todos. Seja simpático, seja gentil, sempre dê o teu melhor, nunca pare de aprender. Olá, eu sou o Dani Veicide. E eu sou a Marília Nunemacher e juntos somos a 2 Pontos. Este programa apresenta tudo aquilo que conecta a vida real ao mercado imobiliário. Porque mudar de casa nunca é sobre um imóvel, é sobre momentos, planos e novos começos. Aqui, conversamos com pessoas, compartilhamos histórias e mostramos como tudo absolutamente está conectado. Afinal, a informação não é um ponto final, é um ponto de partida. Sejam muito bem-vindos ao 2 Pontos. Obrigada a você que acompanha o programa e aos nossos parceiros que acreditam nesse projeto. Se inscreve lá no canal e segue a gente no @2 Pontos. E se tu sabe de alguém que está querendo mudar de casa, procurando alguma coisa, não esquece da gente. E Mari, falando em legado, família, construção de grandes histórias, fala para o pessoal quem são os nossos convidados de hoje. Então, hoje nossos convidados, e já dando um spoiler, que são 2 convidados, um deles é engenheiro civil com MBA em gestão de incorporação e construção imobiliária, corretor de imóveis. Ele cresceu no meio de construtores, trabalhando na empresa da família, a Ismejoff Engenharia, e teve também uma breve experiência em outra renomada construtora de Porto Alegre. Foi contagiado pelo mercado imobiliário em 2024 na Imobiliária Eras, onde atua desde então como sócio e hoje é o diretor da operação. Falando do outro convidado, administrador de empresas com MBA em liderança, inovação e gestão, também corretor de imóveis, trabalha na construção civil há 8 anos, porém também vive isso desde criança, quando acompanhava o pai nas obras na Ismejoff Engenharia. Fundador e sócio da Imobiliária Eras, que nos recebe com tanta maestria. E, Mari, olha só quem são os nossos convidados. E hoje estamos aqui, então, com o Arthur e o Ricardo Ismejoff. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa 2 Pontos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Pessoal, fiquem extremamente ligados, porque o bate-papo de hoje ele é muito enriquecedor, não só para nós, como para quem nos acompanha do lado de lá. Talvez hoje a gente consiga desmistificar um pouquinho sobre 2 pontos, eras, quem está com quem, aonde foi feita essa relação, como se construiu, e daí para frente eu acho que os caras aqui vão poder falar com muita maestria, assim como a gente vai tentar conduzir esse programa com certa leveza para fazer com que quem está do lado de lá entenda do que a gente está falando, né, Mari? Exatamente. Maravilha, então. Pessoal, vamos lá. A gente já sabe que vocês trilharam o caminho da engenharia, né? Então, a gente vai fazer um bate-papo bem descontraído aqui, né? Fiquem bem à vontade, relaxa. Se quiser água, é só levantar o dedinho, que a água vem. Bom, então, eu vou fazer, na realidade, uma série de perguntas que elas se constroem ao longo dessa nossa jornada de entendimento de quem são vocês dois. Quem é o Ricardo, quem é o Arthur, quem é a Ismejoff, quem são os manos à obra, e daí para frente a gente constrói isso junto. Mas vamos lá. Como que a engenharia entrou na vida de vocês, a gente já sabe, né? Através da família e etc e tal. Como foi crescer nesse ambiente, começar a enxergar a cidade de uma forma mais construtiva do que aquela contemplativa que a gente vive nos dias de hoje? Fica à vontade para quem quiser responder. Tá. Eu acho que foi muito bacana, bem como tu disse, Dani, a gente cresceu nesse ambiente, desde pequeno a gente acompanhava nosso pai nas obras, a gente ia nos domingos nas obras lá para ver como é que estava ficando, como é que estava sendo o resultado dos projetos. Então, bem como tu disse, a gente nasceu nesse ambiente e isso nos contagiou de uma forma muito forte. Tanto que até hoje a gente está nesse meio, né? A gente não conseguiu sair. Digamos que a gente ficou preso de uma forma muito boa nesse ambiente, nesse mercado, que hoje em dia nos encanta tanto, sabe? Nessa atmosfera toda. Exatamente. E, Ricardo, em que momento surgiu a ideia de criar a imobiliária? Eu acho que a ideia da imobiliária veio muito do Arthur, né? Uhum. A gente estava trabalhando
incansavelmente na construtora e a gente começou a mexer com os imóveis próprios, começamos a entender um pouco do mercado e veio, na verdade, a ideia do Arthur de por que não abrirmos nós da operação da imobiliária. Que espetáculo. Cara, Arthur, e quando tu decidiu fundar a Eras, qual era o propósito inicial? O propósito inicial era a gente, como a gente já estava inserido no mercado da construção civil, era a gente criar mais um braço no mercado imobiliário, né? Porque a gente já incorporou também na construção civil, uns anos atrás. É uma ideia voltar a incorporar também e ter esse braço na imobiliária também acho muito importante para a gente conseguir fazer meio que uma engenharia 360, entendeu? Então, criar o ecossistema SMEJOF. Exatamente. Bom, hoje a gente já sabe que quem está à frente da liderança da imobiliária Eras é tu, Ricardo, que conduz isso com muita sabedoria. O que nos deixa tranquilo é a forma como tu recebe isso e está aberto, né, para o que a gente constrói diariamente. E como foi para ti assumir a liderança da imobiliária Eras? No início foi meio estranho, no sentido de que eu sempre fui acostumado o pai dizia as coisas e liderava, assim, tu faz isso, Rick, ele me chama de Rick, né? Tu faz isso, tu vai por aqui, tu estuda isso. E foi uma troca diferente, assim, que mas agora ninguém me guia, eu que tomo as rédeas. Nesse choque foi engraçado. E depois foi meio natural, então eu posso fazer as coisas como eu gostaria, com os ensinamentos do pai. Então foi algo meio fluido, assim, foi natural. Isso foi muito positivo para mim também. Legal. E essa conexão, assim, esse momento de tu estar vivendo como engenheiro dentro de uma imobiliária, o que tu vê quando tu vai fazer uma visita, vai acompanhar um corretor? O que tu geralmente enxerga e o corretor ou os clientes não enxergam dentro de um apartamento? Excelente pergunta, Mai. Muito bom. Eu tenho um olhar crítico, né? Que a engenharia me deu bastante esse olhar crítico. Eu chego no empreendimento e por exemplo, em vez de olhar somente os acabamentos, eu vejo, esse material é de tal qualidade, de tal fornecedor, alguns eu já identifico, e tem tal característica que vai agregar no imóvel. Aqui tem por exemplo, um erro construtivo que a gente enxerga, natural, que vai impactar na reforma do cliente, que ele vai ter que corrigir esse erro, por exemplo. Então, são algumas coisas que eu já me atento. Eu gosto de sentir os materiais quando eu entro nos imóveis. Aqui é uma parede de alvenaria, aqui tem drywall. E onde é que está chegando essa linha frigorífica? Da onde ela vem, a linha do ar-condicionado, por exemplo? Então, acho que é mais ou menos isso. Até é engraçado, só um gancho dessa pergunta, que ele é o louquinho do batuque, né? Ele chega nos imóveis, começa a batucar nas paredes, isso aqui é alvenaria, isso aqui é drywall, o que é isso aqui? Ele fica batucando em tudo que é lugar, sabe? Então é uma curiosidade sobre ele que quem convive com ele sabe. A gente já viveu isso. E a gente já viveu isso. Acompanhando em obras, principalmente, né? Nos apartamentos, imagina, o proprietário tá ali, de repente ele se contém um pouquinho mais, né? Sim. E tem, Ricardo, o que tu daria, assim, de dica para quem tá indo, seja o corretor, né, que tá acompanhando os clientes, tu não tá junto, né? Então, após visita ali, o que tu daria de dica para ser observado nessa visita, né? O que seria algo importante, né, além do bonito, do visual, do estético do imóvel? Acho que é importante, primeiro, a gente conhecer a construtora que está fazendo aquele empreendimento, garantir que aquela construtora é sólida, que ela dá alguma garantia no teu imóvel, o que ela te entrega de benefícios também no pós-atendimento. Por exemplo, se eu precisar mexer numa tubulação, será que eles te dão essa mudança da planta, essa mudança de alguma característica? Acho que é importante isso também. E quando a gente fala, até para contextualizar, né, nós corretores usamos muito o termo imóveis avulsos, que são aqueles que já estão habitados, que são empreendimentos mais antigos, né, e os de construtora, lançamentos, que a gente sabe que é mais cru quando o comprador assume, né. E quando a gente fala de imóveis avulsos, o que tu daria de dica nessa questão de observação, né? E como que tu
né, como engenheiro, poderia auxiliar? Como que seria legal da tua parte como imobiliária auxiliar nesse momento na compra, né? A dizer, ó, realmente é um imóvel que tem tantos anos de empreendimento, mas ele vale a pena, né? Eu acho que se atentar principalmente às características do prédio, né? Se ele está bem conservado, se a manutenção está em dia. No imóvel em específico, dar uma revisada nas instalações elétricas, se elas estão de acordo, na parte hidráulica, se está tudo em funcionamento. Acho que alguns apontamentos assim são importantes. Sim, e hoje a gente fala que ter o engenheiro da imobiliária nesses casos é muito bom, né? Porque daí a gente leva o Ricardo e a gente tem um meio caminho ali para o cliente, né? A gente já tem uma solução, a gente não leva só um problema, digamos assim, né? A gente já leva a solução juntos. Hoje, a maioria das pessoas encontra o imóvel pela internet, né? Mesmo que ela não queira entrar no Instagram, ou no Facebook, ou no TikTok, ou no Google, até mesmo com uma busca mais assertiva, muitas vezes ela não entra ali com o intuito de ir atrás de um imóvel, mas ela é impactada pelas ações que a rede social ela te proporciona, né? Mas depois de encontrar, elas precisam decidir o que elas realmente vão querer e tomar essa decisão. Normalmente faz parte tanto do gosto do cliente quanto da forma como ela é conduzida pelo corretor de imóveis, por óbvio, né? Em que momento este olhar da engenharia pode ajudar nessa decisão? E quando a gente fala em reforma, né, vocês pensam assim, vale mais a pena reformar um imóvel ou trocar o imóvel? Mário, eu acho que depende muito isso do cliente, da situação de vida dele, sabe? Até do poder financeiro dele naquele momento, sabe? Porque na maioria das vezes uma reforma tem um desembolso financeiro muito menor do que comprar um novo imóvel. Mas e a dor de cabeça que isso pode causar não tendo uma construtora de confiança para fazer isso? Né? Não tendo uma SBJ Engenharia, por exemplo. Exato. Então, acho que... Eu acho que vai muito além também, não só disso, mas a pessoa estar disposta, por exemplo, tu ficar alguns meses com aquele incômodo, querendo ou não, é incômodo uma obra Sim, na tu tá tua morando casa. e reformando, aquela coisa, né? tá reformando a sala, daí eu tenho que ficar no quarto, se eu trabalho em home office, daí fica com barulho de obra, então fica mais complicado, né? Ou eu tô reformando o quarto, eu tenho que ficar na sala, então é uma situação mais chatinha. Mas dependendo do que a pessoa pode fazer, acho que as duas alternativas são válidas de pensar, mas depende do momento de vida daquela pessoa, sabe? Hoje a gente entende que o cliente está muito mais exigente, né? A gente se depara com essa realidade quase que todos os dias em atendimento, porque a gente trabalha com alto padrão. Então, no alto padrão, o cliente ele já vem preparado com a informação. Então, se o corretor não detém aquela informação de bate-pronto, a gente perde, porque muitas vezes é um teste contigo para entender se tu é o corretor que está preparado para realmente atender aquela família e satisfazer os reais problemas dele, né? Porque o alto padrão exige esse conhecimento técnico. Isso é fato para nós. Eu pergunto para vocês, como a engenharia poderia influenciar na valorização de um empreendimento? Eu acho que tu utilizar técnicas mais atuais de construção, usar materiais mais, por exemplo, um material, uma esquadria energeticamente mais eficiente, tu agrega muito valor ao teu imóvel. Tu não vai precisar gastar uma quantidade muito grande de ar-condicionado no teu apartamento, porque tu tem uma esquadria que retém um pouco o calor. Então, são algumas coisas que tu pode pensar que a engenharia pode agregar. Então, o empreendimento em si ter técnicas e materiais construtivamente mais eficientes. Sim, no caso da esquadria, ela acaba te gerando uma economia de luz considerável se tu tem o aconchego térmico dentro da tua unidade. Perfeito. A gente se depara muito com isso, sabe? E não só, até trazendo o gancho da esquadria, sobre a questão da temperatura, mas sim com o ruído, né? Porque hoje nós temos diversos tipos de esquadrias espalhados em diferentes tipos de empreendimento, independente se médio, alto, altíssimo, alto luxo, e hoje isso é um questionamento muito forte dos nossos clientes, muito, né, Mari? Muito comum. Fecha a janela, deixa eu ver como é o ruído, né? A semana passada a gente inclusive
tava com um negócio que na nossa cabeça estava praticamente fechado, né? A cliente gostou, entendeu, o preço estava super encaixado e deixa eu ir dar mais uma pesquisadinha no quarto. Preciso olhar isso porque eu trabalho muito de casa e eu tenho sono muito leve. Cara, naquela hora tava passando, sei lá, não era uma sirene, mas era algo com um barulho muito estrondoso, assim. E tinha uma baita de uma esquadria, entendeu? Era algo bem específico, mas que acontece com muita frequência. É raro, mas acontece quase todo dia com a gente, né? Então, é muito bom esse gancho, Ricardo. Acho que foi muito proveitoso para quem está nos acompanhando aqui. Né? E qual foi a maior transformação que vocês viram acontecer na vida de um cliente? Eu acho que não foi de um só cliente, mas e sim de muitos, no sentido de que a nossa construtora entregou um centro clínico de um hospital bem grande aqui de Porto Alegre. Então isso impactou diversas vidas de forma muito positiva. Então a satisfação de ter entregue esse tipo de obra é muito boa. Então provavelmente vocês vão entrar em alguns hospitais, vão ver placa da SMJoff lá. Então essa é a maior satisfação para nós, na verdade. Ah, que legal. Cara, vamos aproveitar, fala um pouquinho da SMJoff. Né? De onde surgiu a SMJoff? Eu já conheço essa história, a Mari também. Ela nos encanta, porque hoje, para vocês que estão nos assistindo, a Eras é uma empresa formada por amigos, por pessoas que se acreditam muito no potencial de cada um. E eu acredito, vivendo essa realidade com vocês, de que a SMJoff não deve ser muito diferente disso, né? Sim. As pessoas que estão lá há bastante tempo. Sim. Né? Então fala um pouquinho, cara, de como iniciou essa história. A SMJoff tem 47 anos de mercado. Olha aí. Então eu até me arrepio em dizer assim, começou com meu pai e com meu tio em 79. Que então legal. é muita história aí para contar. Eles começaram incorporando, fazendo pequenas reformas, na verdade pequenas reformas, depois incorporando, depois começou a cair aquelas marquises em Porto Alegre, naquela história das marquises na época de 90 ali, eles começaram a criar laudos de marquises para ganhar reconhecimento no mercado, e com isso eles começaram a reformar marquises, depois eles foram chamados para reformar uma ala de um hospital de Porto Alegre. Aí foi crescendo, incorporaram de novo e, bom, o resto aí é muita história para muitos cafés ainda. Que legal. Para mais um encontro. Para com certeza mais um encontro. Aqui no programa 2 Pontos. Com certeza. Falando em programa 2 Pontos, a gente tem um quadro aqui dentro do nosso programa que ele se chama Café com Mudança. Tá? Vocês tomam café? Sim. Falando nisso, posso servir um cafezinho pra gente? Com certeza. Então, maravilha. Então, enquanto eu vou servindo um café, eu já vou fazer a primeira pergunta para dar tempo da gente conseguir conciliar tudo isso ao mesmo tempo. Pode ser, Mari? Claro, fica à Então vontade. tá. Imagina que a visão de vocês hoje é a lente de um drone e vocês estão sobrevoando a cidade de Porto Alegre como um todo, só Porto Alegre, não precisa ser grande Porto Alegre, pra gente não voar muito, não perder muito tempo nisso aí, tá? E eu gostaria de entender que se fosse possível vocês fazerem uma mudança em Porto Alegre, e eu falo qualquer mudança, já teve convidado nosso que botou o Rio Guaíba na Zona Norte, já teve Pôr do Sol onde é lá no Sul, ou seja, os mais esdrúxulos pensamentos, e eu queria ouvir de cada um de vocês, enquanto eu sirvo um café para vocês, qual seria essa mudança. Arthur, tu que tá tão quieto aí, pensativo. Eu acho que tá vindo coisa boa daí. Vai. Eu falo primeiro? Pode ser tu. Eu acho que eu mudaria a questão da segurança de Porto Alegre, porque eu acho que ela pode ser muito mais aproveitada em questão de walkability, de tu fazer as coisas, as conveniências mais a pé, com a tua família, tu poder sair de casa com liberdade. Então, eu tiraria todas as grades de toda a cidade. Claro, teria que mudar toda a segurança, como a gente sabe. Mas eu tornaria uma cidade mais agradável assim, que as pessoas saiam na rua sem medo, que as pessoas possam ir ao trabalho a pé. Acho que é mais nesse sentido da segurança que falta. Arthur, qual seria a tua... Tocou num ponto importante, mas se é para pensar que eu sou um drone e sair para ver a cidade, eu gostaria de ver uma praia artificial no Arroio Dilúvio. Uau. Olha aí, cara. Se vocês me permitem dar uma viajada, seria isso. Mas o teu momento de viajar é esse, cara. Seria esse. Eu gostaria de uma praia artificial no Arroio Dilúvio ali. Tá, e vamos lá.
A gente está falando de mais seguranças, casa sem portão e de uma praia artificial no Arroio Dilúvio. Eu gostei das duas. Eu acho que eu gostei mais agora da praia, porque muito nos convém. Mas vamos lá. São mais duas perguntas, mas eu vou fazer as duas numa só, tá? As pessoas vão parar vocês na rua para agradecer por essas mudanças. E o que tu acha que as pessoas te diriam, Ricardo? Pô, Ricardo, e aí? Relacionado à tua mudança, por óbvio, né? Eu acho que pelo menos eu penso que é uma dor de muitas pessoas de Porto Alegre, né? Elas iam agradecer pela mudança na vida delas, eu penso, pelo menos. Eu adoraria, se alguém fizesse isso, eu ia agradecer ajoelhado, porque é algo que às vezes toma muito tempo das pessoas. Não, eu vou pegar meu carro, vou sair porque eu não quero ficar na rua de noite. Então é uma situação também que traz conforto, né? Poxa, eu vou sair de casa, vou de pijama na farmácia, a pé. Um exemplo. Acho que é bacana, acho que é nesse sentido. Pô. E tu, Arthur? Eu acho que eu me agradecer, eu acho, né? Pô, uma praia artificial no Arroio Dilúvio. Iam achar muito bacana, ia parecer Europa o negócio. E acho que iam dizer, pô, por que não fizeram isso antes? Eu acho. Mas claro que envolve um monte de outras questões, né? A gente tá criando uma situação totalmente hipotética, mas envolve um monte de outras questões. Mas uma vontade minha seria essa. Uou! Bom demais, hein, Mari? Muito. Segunda parte, então, do nosso Café com Mudança é o Toma Lá da Cá, onde eu faço perguntas e vocês vão ter respostas bem objetivas. Casa ou apartamento? Eu? Porto Alegre, apartamento. Ricardo? Casa. Então, Arthur, apartamento andar alto ou andar baixo? Bem alto. E Ricardo, casa em condomínio ou casa de rua? Condomínio. Sol da manhã ou sol da tarde? Da manhã. Da tarde. Nossa! Muito, esses opostos tão maravilhosos. A gente tá agradando todo mundo. É só a roupa que tá igual. Só a roupa, né? Coisa boa. E um bairro? Bela Vista. Três Figueiras. Uau! E um ponto turístico de Porto Alegre? Acho que Orla, né? Não é um ponto turístico, bem um ponto turístico, mas acho que se encaixa como um ponto turístico, né? Sim. Com certeza, é o teu ponto turístico. Então, O Parcão. Eu gosto bastante do Parcão. Legal. Tu sabe que antes de a gente fazer essas perguntas, eu tinha a certeza de que... A gente até combinou antes, né, Mari? Vamos fazer um jogral um pouco diferente, né? Vamos pedir pro Arthur responder as perguntas do Ricardo. O Ricardo falou, não, mas vai ser tudo igual. E não foi. Nada igual. Cara, completamente diferente, assim. E para vocês entenderem o tamanho da diferença, né? Porque os caras são... Qual é a diferença de idade de vocês? 1 ano e 10. 1 ano e 10 meses. Pra gente que convive quase que diariamente, os dois são praticamente iguais, né, cara? Eu até falei pra minha filha hoje de manhã, ela tava vindo pra gente pra cá, pra gravar, e eu disse, filha, tu vai ver que os caras são iguais lá, e a Mari disse, nada a ver, não são iguais. Aí quando chegou aqui, a Mari falou, os caras estão iguais. Sim. Bom, pessoal, a gente tá se direcionando pro final do nosso programa, tá? E eu vou fazer uma última pergunta, e ela tem um cunho extremamente com uma visão mundial, tá? Se vocês pudessem mandar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas, tá? Algo que pudesse impactar e vocês têm a certeza de que essa mensagem vai chegar, tá? Qual seria essa mensagem? E fiquem à vontade aí para... E falem olhando para essa câmera aqui, Aí, porque aí Eu vai acho ser bem... que tenham mais empatia com todos, principalmente. Pra mim seria... Vai atrás do teu caminho, não deixa ninguém trilhar o teu caminho por ti. Trata muito bem as pessoas e seja simpático, seja gentil, sempre. Dê o teu melhor, nunca pare de aprender. Foram vários, né, mas me empolguei. Que legal. Cara, E é uma honra ouvir isso, porque é a forma que a gente enxerga vocês, né? E vocês verbalizarem isso é muito, muito legal. Sim. Muito bom mesmo. Bom... Pessoal, eu tô meio que sem palavras agora, porque isso mexe muito com a gente, né? Esse é um momento onde a gente entende, por mais que a gente conviva diariamente com ambos,
é algo que vem de dentro, né? E isso que vem de dentro é o que mostra a essência real das pessoas. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, conhecendo um pouquinho. A realidade é essa. A 2 Pontos, ela está sediada dentro da Eras, que nos dá todo esse suporte. Mais uma vez, obrigado. E é contigo, né, Mari? É uma honra, né? Porque, contextualizando, o Dani contextualizou toda a história, mas é muita gratidão realmente, assim, porque eu caí de paraquedas dentro dessa relação de vocês aí, e foi uma surpresa muito boa, onde realmente a gente encontrou algo que a gente estava buscando, que era estar entre pessoas que são do bem, buscam fazer o bem, e isso reflete muito, muito nos nossos atendimentos, no nosso dia a dia, no perfil de cliente que a gente busca, porque a gente atrai o que a gente é, né? E estar dentro da Eras, a gente vê que a gente está atraindo realmente aquilo que vocês são e que a gente também consegue compartilhar. É muito bom mesmo. Nós somos muito grandes. Talvez a gente não consiga se enxergar dessa forma ainda, mas o feedback que a gente recebe dos nossos clientes, parceiros, reais parceiros, né? O mercado tá cheio de parceiro, né? Que nem aquela frase, joga pro universo. Todo mundo fala a tal da frase. Tá, e aí, o universo te deu, o que tu vai fazer? E agora, o que eu faço com isso? Né? Então, a gente, quando jogou pro universo e entender que nós realmente queríamos montar nossa sociedade e fazer com que a 2 Pontos fosse uma marca reconhecida nacionalmente, era um sonho. Só que esse sonho, cada dia mais, ele está próximo de se tornar uma realidade muito legal, né? Nós somos muito, muito gratos a isso. E só para entender como que nós chegamos, né? nessa assinatura de contrato, eu e a Mari, a gente estava com o nosso contrato basicamente pronto e desenhado para assinar, para a gente ir para o nosso escritório, para a gente ter a nossa sala. E casualmente naquele dia nós estávamos fazendo um plantão, isso seria de tarde, e na parte da manhã eu recebo uma mensagem do Ricardo perguntando, tá aí, meu, o que tu precisa para vir trabalhar comigo em 2026? E eu, Mari, tu vai me matar, mas deixa eu te mostrar o que tá acontecendo aqui. Aí eu disse, cara, eu tô contigo, chama esse cara, vamos conversar. E aí dali a gente simplesmente estacionou o nosso projeto e começou a andar em paralelo com vocês. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente vai muito longe. Talvez a gente não tenha ideia ainda de onde a gente vai, mas eu sei que a gente vai. Graças a Deus. Com certeza. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer enorme estar aqui e que isso nos aproxime mais. Com certeza. E mais, e mais. E se essa conversa está fazendo sentido para você, aproveite e segue a gente no @2pontos.rs, e se tu tem interesse em conhecer um pouquinho mais da nossa história, entra lá no YouTube da RS Play, tem absolutamente todos os episódios da íntegra. E se tu gostou do look da apresentadora aqui, E do apresentador aqui, a Mari tá vestindo @cactusrs. e eu tô vestindo Black House moda masculina, e olha só, o look tá diferente, a barba tá crescendo. Isso aqui é graças ao Lohan, da Mustazo Barbearia, com lojas em Dois Irmãos e Novo Hamburgo. Pessoal, muito obrigado. E não podemos deixar de agradecer mais uma vez a Imobiliária Eras, que hoje está aqui com a gente, né? Que nos proporciona a gente atuar com tanta maestria no nosso dia a dia, né? E também estarmos aqui. E como base e inspiração do nosso programa, Joel J, a gente está te esperando. E até o próximo. 2 Pontos.